Pessoal, vamos voltar. Continuidade aqui na nossa aula de fitoterapia, homeopatia. Começou a gravar? Sim. Então vamos lá. Tudo beleza? Vamos lá? Chamei lá no grupo, o pessoal vai aparecendo agora. Bom, deixa eu voltar. Colocar os slides para vocês. Nós paramos aqui. Nesse slide. Estava falando da história da fitoterapia e do uso de plantas medicinais, né? Pegamos um histórico aí, uma linha do tempo desde 2000 anos antes de Cristo. Agora, chegando aqui no Brasil, nós temos o seguinte contexto. Ó. Durante os séculos, aí, o período colonial, a utilização das plantas medicinais para o tratamento das patologias mais comuns, né, era de domínio indígena, que eram os detentores do conhecimento, né, da medicina tradicional brasileira naquele momento, né? Principalmente com a vinda de Dom João VI para o Brasil, fugindo lá das guerras napoleônicas, que veio a corte portuguesa mesmo, né? A realeza portuguesa para o Brasil, eles obviamente não queriam chegar no Brasil e serem tratados com medicina indígena, né? Aí eles trouxeram para o Brasil seus farmacêuticos, seus boticários, né? Seus médicos, seus boticários, e foi fundada a Escola de Farmácia de Ouro Preto, em 1836, né? Se não me engano, alguma coisa assim, quase fazendo 200 anos. E nesse momento, começou a se desenvolver no Brasil aí o que a gente chama de farmácia, né? Com a Escola de Farmácia de Ouro Preto, a formação de farmacêuticos, de médicos, né? Foi fundada uma escola de medicina no Rio de Janeiro. Ouro Preto também, né? Nesse período tinha uma escola de medicina, que depois ficou, né? Deu origem à Escola de Medicina do Rio de Janeiro, né? E da UFMG posteriormente. Então, para que não fossem tratados com medicina indígena, eles trouxeram a medicina portuguesa, né, representante da medicina europeia. E aí foi nesse momento que teve mesmo a miscelânea, né, da medicina tradicional de matriz indígena, de matriz africana, de matriz portuguesa, formando o que a gente chama de medicina tradicional brasileira. Obviamente, muita coisa foi agregada de todos, né? Apesar de existir esse preconceito de utilizar essa medicina indígena, a gente sabe que a flora do Brasil é muito rica. E, inclusive, foi feito um horto, né? Quem conhece Ouro Preto aí sabe ali que na Ponte dos Contos, embaixo, né, é um horto. Inclusive, era um horto medicinal, de plantas medicinais, da flora brasileira e de espécies que eles traziam aí do mundo inteiro, plantavam ali. Os medicamentos de origem sintética vinham principalmente da Europa, né? Portugal, Espanha, principalmente. E muito tempo foi necessário para que as plantas usadas no Brasil fossem conhecidas aí no mundo todo. A primeira farmacopeia brasileira, ela era ainda muito farmacopeia portuguesa, né? E depois ela foi agregando, principalmente na sua parte de plantas medicinais, agregando uma maior conjunto de espécies, né? Se tornando um compêndio aí mesmo do que tinha de mais importante, né, da fitoterapia tradicional no Brasil, ok? Então, de diversas matrizes, né, que seja o que era utilizado pelos indígenas, como que também veio, né, na tradição africana. As farmacopeias posteriores, a segunda, a terceira, até hoje, a gente está na sexta edição, né, nós temos aí uma grande reunião, né, de plantas medicinais aí. Vocês conhecem, né? A Farmacopeia Brasileira de Fitoterápicos. Se não me engano, eu postei para vocês no AVA. Se eu não postei, eu vou postar ainda. A Farmacopeia Fitoterápica, tá? Não são somente as monografias fitoterápicas, não, como a gente tinha na quarta edição. Ok?
E temos o formulário de fitoterápicos também, ensinando aí como fazer, como utilizar as plantas medicinais. Vou postar isso tudo para vocês lá, tá? Mesmo que a gente não tenha aula prática, porque isso é muito comum a gente usar em aula prática, nós usamos em aula prática de farmacognosia. Vocês podem, às vezes, não se lembrar. Mas eu vou postar para vocês terem conhecimento e terem esse material. Tá? É interessante, está no site da Anvisa, todas as farmacopeias. Não tenho certeza se é a primeira edição, que é bem mais antiga, né? Mas a sexta edição, que é a de 2019, a quinta edição, que é de 2005, a quarta edição de 1988, a terceira edição de 1977, e a segunda e a primeira eu não tenho tanta certeza se estão disponíveis lá, mas da terceira em diante eu sei que estão todas disponíveis no site da Anvisa. Bom, a Organização Mundial de Saúde, então, foi a primeira a observar, principalmente nos países em desenvolvimento, o emprego de plantas medicinais. Vocês fizeram sociologia comigo, né? Essa turma, acho que foi a turma que a gente fez sociologia da saúde, aquela nossa disciplina, com certeza. Vocês fizeram sim, estou me lembrando aqui. Eu falei com vocês sobre uma reunião muito importante, uma conferência que deu origem à declaração chamada de Alma Ata. Né? Essa declaração de Alma Ata foi o marco da atenção primária. Foi quando se discutiu a primeira vez a atenção primária à saúde e se considerou a importância dos países em desenvolvimento focarem seus esforços, seus recursos financeiros em atenção básica, prevenção e promoção de saúde, não cura, assistência hospitalar. Isso foi lá em 1978, 79. E isso foi foi um marco, né? Para a maneira de se fazer saúde pública no mundo, porque até hoje a gente foca os esforços em atenção básica, né? Programa de saúde da família. E, nesse contexto de atenção primária, a fitoterapia tem grande relevância, né? Devido ao acesso, facilidade, recursos aplicados, né? São tratamentos aí mais baratos, mais acessíveis. E como a gente tem também, mais ou menos nesse mesmo período, aquela definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, de bem-estar biológico, psicológico, social. Depois vem os condicionantes sociais do processo de saúde e doença, falando aí do adoecimento. Isso a gente estudou em sociologia, vocês se lembram? Do adoecimento, que ele está relacionado a questões étnicas, sociais, econômicas. Então, considerando todo esse contexto aí de como a saúde, como o adoecimento passou a ser observado, né, de uma maneira mais cultural, mais social e menos biológica do que era, deu abertura para a introdução dessas práticas, como a fitoterapia, ok? Para esses acessos, né, mais simplificados, mais fáceis da população de baixa renda, principalmente. Né? Como eu disse, em muitos países, a fitoterapia tradicional, os médicos, curandeiros, são os únicos, não vou chamar de profissionais, né? Mas não sei qual seria o termo correto, mas são os únicos profissionais, as únicas figuras ali, indivíduos que lidam com práticas de cura acessíveis para a população. Okay? Não tem sistema de saúde em todos os países do mundo, né? Para a Organização Mundial de Saúde, a introdução da fitoterapia nos sistemas de saúde aí dos seus países membros amplia e melhora a assistência à saúde, tendo em vista o amplo uso de plantas medicinais pela população no mundo inteiro. Okay? Com fortalecimento, né, a partir da década de 70, 80, principalmente aí com a declaração de Alma Ata. 2 documentos publicados pela OMS expressaram o seu compromisso em incentivar os Estados-membros na formulação e implementação de políticas públicas e no desenvolvimento de estudos científicos para o uso racional e integrado de medicina tradicional, complementar e alternativa. Nos sistemas de saúde, tá? Integrados ao SUS no Brasil, por exemplo, que é a estratégia da OMS sobre medicina tradicional, em
2002, 2005, e estratégia da OMS sobre medicina tradicional 2014 a 2023. São metas a serem cumpridas, é um planejamento de 2002 a 2005, de 2014 a 2023. Ok? Muito tem sido feito, como, por exemplo, no Brasil, o Programa Nacional de Práticas Integrativas Complementares, Programa de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, o que a OMS trata como medicina tradicional seria aí, né, em termos conceituais, a soma dos conhecimentos, habilidades e práticas. A gente fala muito de saberes e práticas. São saberes que a população possui, conhecimentos, e prática de utilização baseados em teorias, crenças, experiências indígenas de culturas diversas, podendo estar ou não atualmente em aplicação, mas usadas para manutenção da saúde, como prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças físicas e mentais. E também, dependendo do conceito de saúde, até doenças espirituais, né? Então, como eu disse, é o que a gente entende como doença, como saúde, como processo de adoecimento e como prática de cura. A fitoterapia está presente em tudo isso. Até em rituais xamânicos você tem planta, né? Você tem chás que são, né, alucinógenos aí, que são ingeridos em rituais. Então, a gente sempre tem planta envolvida em rituais, né? Justamente porque mexe com o organismo, com o sistema nervoso principalmente, e, né, está muito relacionado ao mundo, né, superior aí, né, um extramundo, né, uma questão sobrenatural. Medicina complementar ou alternativa, como eu disse, a OMS trata ainda como alternativa, mas hoje a gente já não usa esse termo mais. A gente chama de medicina complementar integrativa. A gente não usa o termo medicina alternativa, tá? Tem até um livro brasileiro, né, que chama Medicina Alternativa de Plantas Medicinais, vocês devem conhecer. Mas o termo não é um termo muito aceito mais, não. Refere-se a esses conhecimentos das práticas de cuidado com a saúde que não fazem parte dos sistemas médicos convencionais dos países, sistema médico convencional, como todo mundo conhece aí, da medicina convencional, paga, profissionais caros, né, exames caros, medicamentos caros, alta tecnologia, né, incorporada. E a OMS pretende, né, no seu planejamento, que os países, principalmente os países em desenvolvimento, incorporem essa medicina tradicional, essa medicina complementar aí, nos seus sistemas de saúde dominantes, no caso SUS, né? No Brasil seria o caso. Medicina tradicional e complementar surge como um incremento, como uma maneira de integrar conhecimentos, práticas de cura, seus produtos, seus praticantes, de uma forma a agregar, tá, esse conhecimento e complementar a saúde, na busca, né, de saúde, qualidade de vida, promoção, né, de saúde, prevenção de doenças. Critérios básicos estabelecidos aí para a implementação dessa medicina tradicional, medicina complementar nos países membros da OMS. Ó. Primeira questão política, né? Você tem aí muita coisa para ser discutida, né? Tem essa medicina oficial, que a gente chama de medicina convencional, que vê a medicina tradicional como concorrência, como competição, mercado, e que acaba interferindo, né, de maneira negativa na sua incorporação. Segurança, eficácia e qualidade dos produtos, né? Isso é uma questão também muito complicada, porque identificação correta das plantas, controle de qualidade daquilo que é feito, maneira correta de extração, né? A gente sabe que fitoterápico tem controle de qualidade quando é um medicamento manipulado, mas em medicina tradicional, aí o que a gente chama aí de garrafada, de chá, a gente não tem como manter, garantir o controle de qualidade, né? São produtos que, né, não são... A Anvisa não aprovou aquilo, né, aquele produto, não tem um registro, né?
E o uso racional, né? Vamos quebrar aquele mito de que, por ser planta, por ser uma espécie vegetal, não existe contraindicação, não existe efeito adverso. Então, tem que ser feito uso racional. Né? A gente conseguir colocar na cabeça dos usuários de que existem riscos na utilização de plantas, né? Já seria um começo, porque muitas pessoas não consideram, né, efeitos adversos, contraindicações, por achar que por ser planta, né, não temos riscos associados. Acesso é o principal quesito discutido, que é promover essa cobertura universal a parcelas da população que não possuem acesso ao sistema de saúde. Infelizmente, o sistema de saúde ele não é... No Brasil, até que a gente não tem isso tanto, a gente sabe que o sistema brasileiro é um sistema que tem acesso, que chega até as pessoas. Porta aberta em hospitais, em PSFs, né? Mas existem diversos países aí onde não existe acesso da população ao sistema de saúde público, né? Então, você tem dinheiro, você tem acesso ao sistema particular. Se você não tem dinheiro, você tem acesso à medicina tradicional. Isso é assim desde que, né, há milhares de anos nesses países aí, né? É a medicina tradicional que salva. Ok? 2 pontos fundamentais se destacam dentro das estratégias de implantação em âmbito mundial da medicina tradicional e da medicina complementar, que a gente vai avaliar aqui no nosso estudo, na nossa discussão, né, no nosso conteúdo agora. Integração da medicina tradicional, da fitoterapia ao sistema de saúde no âmbito geral, de forma nacional, incluído nas políticas e programas nacionais de saúde, né, no SUS, no programa de atenção básica, principalmente, né, nos PSFs, e a organização dos programas permitindo conhecimento e titulação para essas práticas. Nós não estamos falando de colocar raizeiros no sistema único de saúde, a gente está falando de colocar farmacêuticos, fitoterapeutas, de médicos, fitoterapeutas, entendeu? De nutricionistas que também prescrevem fitoterapia, entenderam? Então, é desse jeito que a gente propõe a fitoterapia, ok? De uma maneira racional, científica, incluída, né? Inclusa nos programas de saúde público dos países aí, em desenvolvimento principalmente. Nada impede que os países também maiores utilizem. A gente tem, por exemplo, a Alemanha, que se você pensar, as grandes indústrias farmacêuticas do mundo, as maiores são alemãs. E os alemães adoram homeopatia. Não tem nada que impede que os grandes países também, né, os países que não são em desenvolvimento, a gente fala muito em países em desenvolvimento, porque a gente está falando da Organização Mundial de Saúde, e a proposta deles é para os países que não têm assim tanto acesso ao seu sistema de saúde, entendeu? No Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares veio como uma resposta à Declaração de Alma-Ata lá do Cazaquistão, né, de 1978, incluindo, primeiramente, a primeira prática que foi incluída foi a fitoterapia. É a mais tradicional de todas no Brasil. É o que a gente tem aí de genuinamente brasileiro, né? Vocês vão encontrar várias práticas integrativas complementares aí, mas assim, o que a gente pega de brasileiro mesmo é a nossa fitoterapia. A gente tem no Brasil aí, desculpa pessoal, saiu aqui o slide. A gente tem no Brasil acupuntura, temos musicoterapia, né, yoga, mais um monte de prática integrativa e complementar, mas o que é a cara do país mesmo são as plantas que são usadas na medicina tradicional local, né? Foi o primeiro que foi incluído. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, impulsionada pela reforma sanitária, nós tivemos aí a introdução das práticas
alternativas, é o termo que era usado na época, principalmente na atenção primária, atenção básica. Tivemos aí comissões interministerial para o planejamento, onde foi discutido sobre homeopatia, acupuntura, termalismo, né, que são águas termais, técnicas alternativas de saúde mental, como musicoterapia, dança-terapia, terapias coletivas, pintura, né, essas técnicas que vocês conhecem também, que são muito utilizadas em oficinas para saúde mental, e inclusão disso no SUS. E a 10ª Conferência de Saúde aprovou, por fim, em 1996, a incorporação da fitoterapia, acupuntura e homeopatia no SUS, desde 1996. Nós temos aí de 1996 até hoje décadas, né? E até hoje a gente não tem esses fitoterápicos de uma maneira forte no Sistema Único de Saúde. Estão presentes, estão incluídos na política de práticas integrativas complementares, mas dificilmente você vai achar um fitoterapeuta num programa de saúde aí do SUS. Difícil, não estou falando que é impossível, né? Eu dei um exemplo para vocês na aula passada de um município aí do Paraná chamado Toledo, que tem a fitoterapeuta lá. Mas não é comum. Alguns de vocês conhecem? No município de alguns de vocês existe fitoterapia que não seja tradicional? Que eu saiba, não. Difícil, né? Sua calopsita tá subiando o hino do Flamengo aí no fundo, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Aham, é desse jeito, é terrível. Você que ensinou? Aham, vai vendo. Tá animadinha demais. Aham. Mas vocês não vão encontrar. Vocês não vão encontrar fitoterapia, não. Eu conheço acupuntura, eu conheço alguns municípios que têm. Essas técnicas de saúde mental onde tem CAPS, né? É comum que tenha oficina com música, com pintura, com arte. Comum. Termalismo é só onde tem águas termais, né? Não é uma coisa tão comum. E homeopatia também em alguns lugares tem. Concordo com a Késia. Denunciar a Letícia por maus tratos aos animais, ensinando o pobre coitado da calopsita subir ao hino do Flamengo. Boa também. Escuta, escuta que bonitinho. Coitado do bicho, gente. Ai, ai. Agarrei aqui. Ó, pessoal, só um histórico, né? Não vou me pegar muito nisso, não, mas é para vocês entenderem que o objetivo é a gente... Uma linha do tempo, né? Estou falando desde 2000 anos de Cristo até eu chegar nas práticas integrativas e complementares e na fitoterapia atual, né? Aí nós tivemos uns documentos importantes, como 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que está aqui, PNPIC, aprovada aí, e nela nós temos a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterapia, que é o que interessa, né, a gente nesse momento, né? Foram criados grupos para elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, como sempre com a Fundação Oswaldo Cruz, Anvisa, né, acompanhando isso aí bem de perto. E muita coisa também baseado na farmacopeia, que era o que tinha de mais reunido. A maior reunião, o maior compêndio de plantas medicinais brasileiras estava na farmacopeia até esse momento. Está aqui a capa, ó, em 2006, da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Não sei se vocês conhecem. E hoje a gente tem um documento importante também, que é a lista de produtos de registro simplificado. São os MIPs, né, as plantas medicinais que são consideradas MIP, isentas de prescrição, a grande maioria, né? E algumas precisam de prescrição médica, né? Como cava-cava, valeriana, não é verdade? Sal-palmito, né? Algumas precisam, né? E outras não. E essa política contempla decisões aí, é uma legislação, né? Uma política de saúde tem força de lei, né? No país, né? Orienta a
política de saúde do país, mas tem também ações aí relacionadas ao recurso financeiro, produção, como que vai ser a origem disso. Não adianta eu ter uma política se eu não tiver, por exemplo, como distribuir. Não adianta eu ter uma política de medicamento no país se o país não tem medicamento, não produz, não compra. Não adianta eu ter papel, lei, né? E isso não ter uma efetividade. Operacionalização, né? 2009 foi aprovada a portaria 2960, muito importante também, que é a atualização do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. A coisa foi evoluindo, né? Eu imagino que vocês não tenham visto isso ainda no curso, é a primeira vez que vocês têm acesso, imagino, né? Que é a primeira vez que vocês têm acesso a esse Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. PNPICS eu já falei com vocês lá na farmacognosia, já falei com vocês em cursos, né, sobre isso. Já falamos sobre aromaterapia também, já falei com vocês até em curso livre que a gente fez. E tivemos uma grande evolução, pelo menos legal, no Brasil, com o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? Primeiro foi elaborada uma relação de plantas. E a gente tem as resoluções, que o nutricionista pode prescrever tais plantas, que o farmacêutico pode prescrever, que os médicos prescrevem, né? Então a gente tem mesmo diversas resoluções aí. Claro que o nutricionista prescreve muito como suplemento alimentar, para emagrecimento, mas a gente tem mais... Nosso âmbito profissional como fitoterapeuta é mais amplo, né? Estados brasileiros que possuem políticas ou programas de plantas medicinais em fitoterapia. Ó, uso de plantas medicinais da fitoterapia, a gente vai ver mais para frente aí. Vantagem, complexidade dos princípios ativos, controle de qualidade nas etapas de produção, efeito terapêutico costuma ser mais demorado em relação aos ativos sintéticos. Isso é uma questão que, né, é importante da gente analisar na fitoterapia. E os desafios são as nossas patologias, vamos dizer assim, o que a gente tem no sistema de saúde, muito utilizado para quê? Por exemplo, anemia, né, como eu disse, como suplementação alimentar, né, com substâncias, né, com produtos aí que tem ferro, né, hipertensão, problemas cardíacos aí, como palpitação, questões hormonais, como alterações menstruais. Eu trouxe isso na aula passada, vocês lembram? A relação de plantas, cólicas, infertilidade. Então, os desafios são nós termos plantas que atendam, termos fitoterápicos que atendam às queixas da população. Okay? Na medicina tradicional sempre tem, né? Sempre tem. Vocês conhecerem um raizeiro aí, uma pessoa que prescreve planta medicinal, ela sempre conhece uma planta para tudo, né? Na medicina tradicional a gente tem isso tudo. Aí nós temos os herbanários no Brasil, aí tem alguns locais, algumas localidades no país, algumas cidades que possuem os herbanários plantados, né? Cultivo de plantas medicinais. E esses conceitos são conceitos de farmacognosia, tá? Conceitos que a gente já viu. Planta medicinal é aquela planta que tem utilidade terapêutica, tem ação farmacológica, a partir de um princípio ativo ou vários, normalmente vários, né? O fitoterápico é aquele medicamento constituído única e exclusivamente de ativos vegetais, não pode ter nada isolado, né? Lembrem que os princípios ativos isolados não é fitoterápico mais. O fitoterápico pode ter várias formas farmacêuticas, sólido, líquido, gasoso. Matéria-prima vegetal é a planta medicinal ou a droga vegetal. Lembre-se que a droga vegetal é a parte da planta utilizada. Preparado fitoterápico, né, intermediário é sempre um extrato, um óleo, uma tintura que é extraído, como na papoula, né, como os óleos fixos ou óleos voláteis aí para utilização em aromaterapia. O fármaco é a substância que vai ter o efeito, né, e o fitofármaco é aquele ou aquelas substâncias, né, aquele composto ou aqueles, né, aquela substância, aqueles compostos que
são tidos como os princípios ativos naturais extraídos ali da planta. Ok? Então, para o conhecimento geral, principalmente para a população, a gente precisa de conseguir explicar a diferença entre planta medicinal, planta tóxica, droga vegetal, a parte da planta que é utilizada, o que é a fitoterapia, o que é o fitoterápico, os fitocomplexos que são extraídos, né, os fitofármacos, os princípios ativos. Ok? Para a gente... Deixa eu ver se vai dar tempo aqui, está acabando, né? Para a gente discutir sobre o potencial do Brasil no desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos, é só você imaginar que o Brasil possui a flora mais rica do mundo, com de 15% a 20% de toda a biodiversidade do planeta. Coloca o Brasil em primeiro lugar entre os 17 países considerados mega diversos, por conterem 70% da biodiversidade mundial. Olha a riqueza da fitoterapia e o potencial que a gente tem perdido até o momento, né, para ser explorado aí. O Brasil possui grande incidência de endemismo, né, com várias quantidades de espécies, plantas endêmicas, espécies que são nativas, né, sobretudo na região amazônica, cerrada e mata atlântica. Biodiversidade é a relação, né, desse patrimônio genético, e o endemismo são aquelas plantas ou animais, né, que são endêmicos, são aqueles que são específicos aqui, que são nativos de uma determinada região geográfica, né? Tem os endêmicos do Cerrado, os endêmicos da Mata Atlântica, os endêmicos da Amazônia, ok? Então nós temos aí 55 mil angiospermas, mais de 100 mil animais descritos, de 25 a 30 mil espécies endêmicas, e 232 etnias indígenas, 1.340 comunidades quilombolas, mais miscigenados que a gente tem aí. Então, nós temos a memória, como eu disse, que está aqui, da medicina tradicional, e temos a matéria-prima para essa medicina tradicional que está aqui. Ok? Então, nós temos um mega potencial para estudo, né, futuro aí em plantas medicinais. Ok? Conceitos aqui para vocês. Nós temos os biomas, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, que são os principais biomas brasileiros, cada um com suas plantas endêmicas, com potencialidade. E temos a memória na cultura tradicional, né? na indígena, africana. Os indígenas, principalmente, conhecem mais esses biomas brasileiros aí, né? Pessoal, beleza? Vou parar por aqui. Já está no finalzinho, esse já era o último slide nosso aqui, ó. Ok? Então, tudo isso aí, só para encerrar, nos leva aí à importância, né, dessa biodiversidade, dessa memória, manutenção da memória, preservação da biodiversidade e pesquisas em etnobotânica e etnofarmacologia. Como eu disse, etnobotânica, etnofarmacologia é a relação das sociedades com as plantas medicinais, como que a sociedade, em certo momento, em certo período de tempo, utiliza o recurso natural presente ali. Beleza? Então, até mais. Eu não tenho aula prática com vocês. Não sei se vocês vão começar a aula prática na sexta-feira, mas eu encontro com vocês novamente lá na quinta-feira, na farmácia hospitalar. Beleza? Grande abraço para vocês aí. Boa noite. Beleza. Boa noite, Hermínio. Até a Tchauzinho. próxima. Um abraço, Hermínio. Boa noite, galera.